bem-vindos a mais um podcast. A fala é delas! Hoje a gente está com um tema muito importante, né, meninas? Hoje nós estamos com a psicóloga aqui, Alice. Seja bem-vinda. Obrigada. E a gente vai falar hoje em questão do Setembro Amarelo, né, prevenção contra o suicídio. Eu vou falar um pouquinho dos nossos parceiros. A CBM, Associação de Cabeleireiros e Barbeiros de Maracanaú, e a ACM, Instituto de Arte e Cultura Maracanauense, e a nossa querida AME Maracanaú, que é esse projeto, né, da AME Maracanaú, a fala é delas, a Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú. Ângela agora vai apresentar um pouquinho a nossa convidada. Ok, minha amiga Elaine Lima. Olá a todos, hoje a gente trouxe uma psicóloga que já está atuando mais de 7 anos. Eu a conheço, né? Embora a gente não tenha... Ih, acho que você não gosta que eu falo isso. Pode falar! É porque eu adoro falar das pessoas que eu conheço, né? Mas vamos lá. A psicóloga é Alice Kelma Dias Moraes, psicóloga graduada pela Faculdade Tecnologia Intensiva FATES, especialista em saúde mental pela UES, experiência nas áreas clínica, social e saúde mental, proprietária e psicóloga na Atena Psicologia, com experiência em atendimentos individual para criança, adolescente, adultos e idosos. Ela segue a linha da psicanálise. Muito bem, Alice. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí eu quero fazer a propaganda aqui, né? Então, antes de passar para a Alice, eu vou voltar para a Magda Lacerda, que vai fazer a propaganda, e depois nós vamos passar a fala para ela. Eu tenho que fazer, porque é a nossa parceira também, a doutora Aline, psicóloga, né? E hoje a gente teve o prazer de conhecer pessoalmente a doutora Alice, que é a doutora Aline, que é parceira do projeto da Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú, sempre está nos encontros das mulheres da AMEN, e dizer que estão atendendo a doutora Alice, na Atena Psicologia. É ali, quem lembra do antigo Cartório Guerreiro, na Padre José Holanda do Vale, a clínica é lá. Essas duas profissionais perto da Delegacia da Mulher, então não tem erro. Pois é, e fiquei sabendo que além da doutora Aline e a doutora Alice, ainda tem mais 8 psicólogas, é uma equipe com 10 psicólogas e 2 nutricionistas. Maravilha. Menino, parabéns, viu? Pelo atendimento. E conhecendo a doutora Aline. E sabendo que ela trabalha com você, que você selecionou também, com certeza, eu tenho certeza que a Atena Psicologia tem muitos profissionais de excelência, viu? Com certeza. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou fã dessa Atena, porque a maioria desses psicólogos que trabalham lá, como eu sou antiga na saúde mental, eles fizeram estágio no CAPS geral de Maracanaú. Então, eu conheço os 3 ou 4 que trabalham lá. Sim. E assim, eu posso garantir que são profissionais responsáveis, excelentes. E uma delas é a proprietária, Alice. Alice. A fala é sua, Alice. Fale um pouquinho, e o nosso tema, né? Mas eu queria agora que ela apresentasse um pouquinho a questão da clínica dela, e a gente vai pro tema, não é isso? Como é o trabalho de vocês lá. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria agradecer a Ângela, como ela falou, já nos conhecemos bem antes de 2014, Verdade. Né? Quando eu ainda era estagiária de psicologia no CAPS geral aqui de Maracanaú. Não era estagiária dela, mas a acompanhei em muitos atendimentos lá no serviço. E como ela falou, outros psicólogos, como o Márcio, como o Felipe, também fazem parte da Atena e também estagiaram no CAPS. Quase na época que eu saí, Felipe já estava e depois Márcio entrou. Isso. Então, assim, queria agradecer a oportunidade, principalmente por estar falando de um tema tão importante, que é o Setembro Amarelo,
que é esse mês de prevenção ao suicídio. E a Atena, ela completou esse ano, em julho, 4 anos de existência, né? Minha experiência toda é em saúde mental, desde a época do estágio da faculdade. Depois que eu me formei, fui psicóloga no CAPS Geral de Fortaleza. E quando eu saí, eu montei o consultório há 4 anos atrás e estou aqui até hoje. Eu costumo dizer que eu salvo vidas, nós salvamos vidas todos os dias. Sem dúvida. Né? É um trabalho com uma responsabilidade imensa, que é da saúde mental, que é da psicologia. Só queria que fosse mais valorizado, que infelizmente não é. Mas é assim mesmo, a gente vai fazendo a nossa parte. Pois é, mas doutora, segundo as pesquisas, a saúde mental é a doença do século. Sim. E o profissional de psicologia, né, na área, os profissionais da área da saúde mental, que a Ângela também é, nossa amiga aí, Ângela, eu até estava pensando esses dias, viu, meninas, que às vezes a gente se faz de forte, mas é para poder ficar de pé. Sim. Né? E eu consegui, assim, 2 conquistas maravilhosas esses últimos meses, que minha mãe... Eu sempre falo da Isabel aqui, né, meninas? É verdade. Mas é porque ela é um exemplo de resistência. A falar sobre o profissional da saúde mental e se dar como exemplo que não é louca. Eu não sou louca. Eu não preciso, né? E eu não vou tomar esse medicamento. Sim. Né? Preconceito muito grande. Pois é. Mas é cultural. Cultural. É cultural. E sobre o tema do Setembro Amarelo, às vezes a pessoa dá até o sinal, mas a gente não sabe, né? Conseguir identificar, né? Mas recebi uma notícia maravilhosa que a minha irmã mais nova passou, que ela mora na Colômbia, vai começar a psicologia, né? Mandou a matrícula ontem à noite. Futura colega de profissão. Com certeza, né? E com a família complicada que ela tem, apesar de não poder atender, é muito bem-vinda. Uma psicóloga na família Lacerda. Maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Eu também agora trabalho na saúde mental, né? Trabalho no CAPS infantil. Coisa boa. Então, assim, a gente sabe que a demanda é muito grande, né? E principalmente os adolescentes, a gente sabe que cresceu, né? Nos últimos anos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho em questão, assim, para as pessoas ficarem mais atentas em algumas sintomáticas, a gente observar, você falasse um pouquinho, né? Os telespectadores, para como eles observar quando a pessoa, né, está nesse processo. Sim. Se tem, né, como a gente perceber, identificar, né, essa pessoa e como a gente pode ajudar, né? Quando eu fui convidada, eu fiquei pensando assim, nessa iniciativa que vocês tiveram de falar sobre esse tema. Porque, infelizmente, meio a tudo que a gente vem vivendo hoje, ainda é um tema que eu considero que as pessoas consideram um tabu. Falar sobre saúde mental, falar sobre o uso da medicação, falar sobre ir ao psicólogo, suicídio, então, depressão, ansiedade, são temas que, voltados para a saúde mental, ainda são considerados tabus. Então, eu acho que uma das formas, que eu acho que é a principal, quando a gente fala sobre saúde mental, quando a gente fala sobre suicídio, que é o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio, é aí que se dá o tema, é a conversa, sabe? Quando a gente só consegue quebrar tabu se a gente conversar, se a gente falar sobre o assunto. E as pessoas ainda têm no imaginário que, e eu já vou entrar em um outro ponto que é mitos e verdades, né? Tem um imaginário de que se eu falar sobre suicídio, por exemplo, eu posso estar induzindo a pessoa ao suicídio. Tá dando ideias de que ela pode, mas infelizmente isso não é verdade. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, quanto mais a gente fala sobre suicídio, quanto mais a gente fala sobre depressão, quanto mais a gente desconstrói, por exemplo, o uso da medicação, que é muito importante em alguns casos. Eu, inclusive, não sou a psicóloga que é contra o uso de medicação, sabe? Porque ela ajuda demais alguns dos meus pacientes. Então, quando eu vejo que esse paciente tem a necessidade, por exemplo, de encaminho psiquiatra, sem nem pensar. Porque eu sei que, você iniciou falando de que
sobre saúde mental, né? Que é a doença do século. Que é a doença do século. E aí eu sempre costumo dizer lá no consultório, assim, para alguns pacientes, que a nossa saúde mental, ela é primordial. Para a gente estar aqui todos os dias, estar trabalhando, estar de pé todos os dias, estar realizando nossas atividades diárias, a gente tem que ter uma saúde mental boa, porque senão a gente não levanta da cama. É aquele provérbiozinho, mente sã, corpo sã. Isso. Né? Se a mente da gente não está bem, o corpo todo não está. Inteiro Exatamente. Reflete. Eu sempre costumo comparar assim, que, por exemplo, quando a gente está com a virose, a nossa saúde mental está ok, a virose ela derruba, né? A gente levanta porque sabe que tem obrigações a cumprir, nem que seja no final do dia a gente caia e como se o mundo se acabasse. Mas se a nossa saúde mental não está bem, a gente não consegue levantar, porque ela adoece o corpo como um todo. Então, saúde mental era para ser prioridade. A fala sobre saúde mental era para ser algo que era para acontecer diariamente. Não só nesse programa. Ter um investimento muito maior das políticas públicas em cima disso. Aqui no município, principalmente. É verdade. E a gente, assim, como disse, está bem pertinho da gente, né? A gente às vezes pensa que está longe, mas às vezes está muito perto. Sim. A gente pode acontecer comigo, com você, qualquer um. Com qualquer ser humano. E isso é muito importante, como diz, a gente sempre está falando até aqui no podcast, a gente está falando em questão do mês, mas é para ser feito diariamente, o ano todo. Com certeza. O ano todo. Né? Demais. Então a gente tem que ter sempre essa, como diz, vamos mudar um pouco, né? Cultural, vamos tentar modificar, que tudo é transformação. Vamos quebrar tabus, né? Exatamente. E o incrível é que, assim, como eu convivo com muita gente, a gente faz um trabalho comunitário, né? As meninas também, principalmente elas que estão direcionadas ao trabalho com a saúde mental, mas às vezes a própria pessoa, ela não identifica, ela não sente que ela pode cometer o suicídio. Sim. E muitas vezes quem está do lado dela também não enxerga. É muito complicado, doutora. Dá para... Justamente ele vai dizer um pouquinho para a gente observar, né? É isso que a gente queria que você falasse um pouquinho, né? Como a gente identificar, como as pessoas identificar, quais são alguns tipos de sintoma que já é aquele alerta, né? Vamos acender o alerta. Existem sinais que os pacientes eles dão quando estão adoecidos mentalmente. Independente do adoecimento que seja, né? Mas quando a gente está falando sobre suicídio, é um paciente que está mais depressivo. Paciente que está adoecido mentalmente de uma forma bem mais grave, por estar exatamente pensando sobre o suicídio. Ele já não começa falando e pensando sobre o suicídio, né? Assim, já com a certeza de que eu quero tirar minha vida, não. Ele começa a dar esses pequenos sinais diários até, mas que infelizmente as pessoas, como elas não têm esse olhar, elas não conseguem observar, que é, por exemplo, a tristeza, uma tristeza bem mais profunda. Começa com falas, por exemplo, de que eu não quero mais viver, eu sirvo para quê? Minha vida não tem sentido, nada faz mais sentido na minha vida. Nada vai mudar na minha vida, né? Nada vai mudar, não tem mais o que eu faço, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo encontrar uma saída. São pequenos discursos que eles vão se fortalecendo. As pessoas, a grande maioria das pessoas, para tentarem e chegarem ao ato, de fato ao suicídio, ela não precisa de um único motivo. Ela precisa de pequenos motivos que se tornam grandes diante do adoecimento delas. Então, nem sempre uma pessoa que tentou o suicídio, ela tentou por um único motivo. Houveram vários, inclusive durante a vida toda dela. Só que as pessoas, elas, como vocês sabem, elas não dão atenção à saúde mental. E dão quando não encontram mais saída. Tá ao extremo, né? Quando já está algo extremo. Se todo mundo fosse, por exemplo, ao psicólogo. Se não para tratar de algum adoecimento, mas por autoconhecimento. Com certeza. A vida seria totalmente outra. Se todo mundo pudesse ter essa oportunidade. Não é nem se dá, porque às vezes a pessoa até quer, mas infelizmente não tem condição financeira. Mas graças a Deus que, por exemplo, existem as faculdades que trabalham de forma gratuita. Talvez o valor que paga é simbólico, eu lembro da época da minha, que eu acho que era R$2 que a gente pagava. Então, existem esses serviços aqui no município também que são gratuitos, né? Que tem psicólogos, por exemplo, no posto de saúde, tem psicólogos no CAPS.
Infelizmente, o CAPS não comporta a demanda do município, mas existe. E nem os postos, viu? E nem os postos, né? Porque hoje eu digo isso porque eu consegui fazer a minha mãe ir para o psicólogo. Sim. Ela foi para uma, né, Sim. no plano de saúde, que ela é funcionária do Estado, aí foi, só que não gostou. Ela disse que ela parecia mais a psicóloga do que a psicóloga. A desculpa deles, né? Mas é identificação. Pois é. E aí eu digo, pois tem psicólogo no município, vamos para o município. Aí foi para o posto de saúde e está na agenda. Na lista de espera, né? Na lista de espera. E isso é uma das nossas fanzonas da Fala é Delas, e pode ter certeza, gente, foi a Fala é Delas que conseguiu isso, Que ela aceitasse. que ela aceitasse a psicóloga e a minha fala também. Porque antes da Fala é Delas, ela não aceitava a minha fala. É porque Sinal que o nosso trabalho está repercutindo. O nosso trabalho né? está fazendo resultado. bem. Mas é exatamente isso, falar sobre o tema. Às vezes a gente fala até cansar. Porque o paciente, às vezes ele não percebe que ele precisa de ajuda. E ele não aceita. Então não adianta você levar ele para o psicólogo ou para qualquer outra especialidade que ele não vai realizar o tratamento. É verdade. Ele tem que querer. A família, eu acredito, Alice, me corrija se eu estiver errado. A família ela tem que criar um vínculo com esse ente querido que está passando por essas dificuldades e convencer ele de que ele precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de um tratamento. Porque tem pessoas que dão conta de sair de algum sofrimento psíquico, Sim. outras não dão. E aí as famílias, como você, todas nós colocamos aqui, desconhecem sobre o assunto e não dá importância. Sim. E aí às vezes fala que a pessoa está com frescura. Demais, acontece demais. A pessoa E aí, julga sem enfim, saber o problema julga. do outro, né? Que às vezes para mim o problema não é nada, mas para o outro é muita coisa, Sim. né? A gente tem que ter a empatia de realmente observar, né? E Sim. tentar ajudar. E de Se fato- às vezes a pessoa não quer conversar com você, mas, né? Sim. Não, a gente tem um psicólogo. Está aberta para então, outra pra pessoa. Porque é como a gente tá falando, tem questão psicólogo, tem isso. Às vezes você não tem aquela, né? Sim. Pegou aquele vínculo, às vezes de começo você já pegou aquele Sim. vínculo e vai. Mas às Exatamente. vezes tem aquele, né? Até quebrar aquelas barreiras. E tem a resistência do próprio paciente, É, né? Tem. Ele coloca ali, ele pode até ir para a primeira sessão, mas aí como ele já não aceita que ele precisa de ajuda, ele vai criar inúmeras resistências. Então ele só vai entrar em terapia quando de fato ele achar que de fato precisa. E a família, como você disse, ela de fato tem um papel muito importante. Muito importante. Não é só de tentar fazer com que o paciente aceite que ele precisa de ajuda, mas é mais um papel de acolher mesmo. E é isso que, por exemplo, a gente fala que as pessoas precisam ter, ao ter contato com pessoas que estão adoecidas mentalmente. Elas precisam acolher esse outro, acolher o sofrimento daquele outro, acolher a fala daquele outro, sem julgamentos, principalmente. Sem julgamento. Porque senão a pessoa ela já está ali adoecida. E aí ela se fecha ainda mais. Se eu olho para aquele outro, ele está fazendo ali caras e bocas, não está acreditando, está julgando, acha que é frescura. A gente escuta muito isso. Mas não é. A atenção, ela tem que ser dada. E se eu não consigo dar um suporte, se eu, por exemplo, familiar, se eu, amigo, não consigo dar um suporte para aquele paciente, eu indico ele para alguém que possa. Para alguém que consiga fazer essa escuta qualificada. Para alguém que possa ajudá-lo, para alguém que possa tratá-lo da maneira correta. Mas o primeiro contato é aquele, de acolher. De escutar sem julgar, sem os pré-julgamentos que existam, ou desacreditando na fala desse outro, né? E aí os sinais que esses pacientes dão é exatamente esse, é a tristeza, é a falta de ânimo, eu não quero levantar, eu não quero ir trabalhar, eu não quero mais viver, a vida não faz sentido. São pequenas coisas que acontecem no dia a dia que a gente tem que estar sempre observando.
Já começa a faltar o trabalho. Começa a faltar o trabalho. Então, alguma coisa ali a gente tem que observar. A falta de né? apetite já inicia. A falta de higiene. Higiene, exatamente. Né? Exatamente. São pequenas coisas que juntas transformam em algo muito maior. Com certeza. Doutora, e o que eu já ouvi isso e vou falar como uma palavra de dor, né? Sim. Eu trabalho, hoje eu estou em unidade de saúde, né? No município, estou afastada de licença, cuidando da saúde também, mas a gente recebia muito paciente lá também, né? Com alguns transtornos. E suicidas. Sim. E eu ouvi, às vezes, algumas pessoas falando: queria se matar, não. Se quisesse se matar, tinha se matado. Né? Infelizmente. É um mito, né? É um mito. Já é outro mito. É um na mito sua horrível, fala. né? Sim. É um mito horrível, porque a gente não sabe o tamanho da dor. Sim. A gente usa até aqui a dor da alma do outro, né? E o julgamento, o apontamento é muito fácil quando você não sente, quando você não está ali, sabendo da imensidão da dor do outro. Sentindo na pele que o outro está sentindo, né? Pois é. Mas eu, com essa minha fala também, eu quero fazer a seguinte pergunta. Mesmo o paciente, ele não chegando a esse estágio de não querer tomar banho, não querer se alimentar, não querer ir trabalhar, que são esses estágios que passa. Existe pessoas que tentam o suicídio sem dar nenhum desse tipo de sinal? Eu não digo que eles não dão sinais, porque eles dão. Eles só não são perceptíveis. Existem pessoas que tentam, que têm a ideação, que é o desejo de morte, que chegam ao ato e as pessoas dizem: mas como é que isso aconteceu? Não percebi nada. Ele estava bem, mas ele não estava bem internamente. E as pessoas à volta não percebem, né? As pessoas não percebem. Tem qualquer sinal aparente, é só observar. Sim. Acho que também tem a vida corrida, hoje em dia todo mundo tem Todo mundo está muito corrido. Muito ligado demais, assim, né? Exatamente. 360, a rotina, isso. Mas olha, o que eu percebo muito, sabe o que é? Por exemplo, com adolescentes, digamos assim, são adolescentes que, alguns, né? Não todos, claro, mas que eles estão muito reclusos em seus quartos. Principalmente nessa época de pandemia. Os casos de suicídio aumentaram muito. A ideação, o desejo de morte, os casos de depressão, a saúde mental em si, né? O adoecimento mental, ele se agravou consideravelmente. Está todo mundo ali recluso em suas casas. Agora que estamos conseguindo nos afastar de casa, mas em picos mesmo de pandemia, as pessoas estavam dentro de casa. E elas não estavam preparadas para estarem dentro de casa. Lidando com elas mesmas, né? Porque eu passo o dia fugindo de quem de fato eu sou, do que eu estou sentindo, porque eu estou trabalhando, porque eu estou tentando conversar com um amigo, porque tem um amigo no trabalho que está me fazendo ficar melhor. E aí a pandemia aconteceu e eu tive que lidar com isso, só eu e eu. Imagina o sofrimento que não foi para essa pessoa. E para essa família também. Mas às vezes a família ela não percebe. O amigo não percebe, ou até diz, esse paciente diz, tem esse tipo de fala de que eu queria sumir, queria dormir, não acordar mais. Mas aí a pessoa diz assim: mas você só está cansada, vai dormir que tu melhora. Toma ali um chazinho que isso passa. São esses discursos que a gente precisa ter atenção. Que acha que é uma besteira. Que é do dia a dia. Isso é normal, só. né? Mulher vai dormir, que passa. Vai pra academia. Que pronto, tudo se resolve, como se o adoecimento mental fosse resolvido num passe de mágicas. Verdade. E a saúde mental ela é acumulativa, né? Ela vai acumulando os estresses, o cansaço, traumas, as frustrações, traumas que ficam os sustos. Ali guardadinho, né? Ali no baú, guardadinho, né? Coisas que são carregadas aí desde a infância. Doutora, eu nunca conversei tanto com pessoas como eu conversei durante a pandemia. Eu nunca imaginei que
tivesse uma tanta coisa gente. assim, levando em conta assim, e uma coisa muito importante é a família. Sim. Porque assim, a família é a base. E assim, a gente vê muitos jovens, né? Porque já vem a família em conflito, os pais. E às vezes eles nem percebem que tá, querendo ou não, assim, afetando a saúde mental do seu filho. Sim. Aí vem, acaba, vai enchendo, aí chega uma hora que o filho dá o sinal, como diz, está no extremo. E os pais acabam não percebendo. Não percebendo. Eu queria, assim, até pedir que os pais observem mais. Eu sei que, né, existem conflitos, mas que tentam não botar os adolescentes, as crianças, que não vejam, porque isso acarreta demais na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Sem dúvida. Brigas na frente deles, por exemplo. Muitos conflitos familiares. Esses conflitos Sim. familiares, esses novos arranjos familiares, essa evolução da tecnologia, da ciência, aí para completar veio a pandemia. Sim. Então Esse é um tudo juntão de isso muitas tá assim, tá um caos, né, na questão do suicídio. E Então aí- é o que a gente pode dizer assim, que as famílias procurem ser mais unidas, conversem mais, né? Dialogar mais sem impor, Criem né? momentos em família. Eu digo isso muito lá no consultório, sabe? Eu sempre trago alguma fala lá do consultório porque é a vivência que eu tenho, né? Eu acho que não tem exemplo melhor do que trazer as vivências. Então, assim, eu sempre digo muito isso. Criem momentos em família. Tirem um dia para assistirem um filme, fazer uma pipoca, para que se aproximem cada vez mais, já que está todo mundo distanciando mesmo, seja pelas redes sociais, seja pelo trabalho que está em excesso, ou por não conseguirem mesmo estarem juntos. Né? Então, já que não tem um momento, a gente cria esse momento. Sem E não dúvida. precisa sair para gastar muito dinheiro, em casa mesmo. Em Vamos casa usar a mesmo. criatividade. Tomar né? café junto, Criatividade. colocar a mesa, almoço, jantar. Sim, coisas simples do dia a dia que Perguntar não tem como é que mais. Como é que foi seu dia, Isso. né? Se está mais isolado, se está mais diferente, eu posso ajudar? O que é que teve de legal na escola, por exemplo? Ao invés de perguntar, e aí, o que é que teve na escola? O que é que foi legal? O que é que você não gostou, filha? É tipo isso. São perguntas que eu faço para minha filha quando a gente volta da escola. E eu pergunto para ela, filha, o que é que você gostou? O que é que teve de legal na escola hoje? O que é que você mais gostou? O que é que você não gostou? E aí, a partir daí, a gente vai conversando e criando laços. Eu sou da importante demais. Demais. Eu sou da geração de segunda a segunda, o que é isso, né? Meu primeiro emprego foi na indústria, foi muito bom. E muito jovem, com 18 anos, né? E com um filho já. Então, anos depois, eu acho que o meu filho tinha uns 20 anos, que hoje ele está com 31. Ele, com 20 anos, foi a primeira vez que a gente se sentou de verdade, né? E até semana passada, eu converso muito com a mamãe, e eu até disse, olha, eu como mãe, eu me arrependo de algumas coisas que eu não fiz. Porque eu só achava que os meus filhos precisavam de coisas materiais. E assim, eu não tinha maturidade também. Infelizmente, eu fui criada assim também, com a ausência dos pais, porque os pais tinham que trabalhar para alimentar 4 filhas. Então, às vezes, a gente peca muito, doutora, de não sentar, E conversa. né? Lembra que Conversar. antes, assim, ao dizendo da questão da idade, mas antes os pais não tinham esse diálogo. Tudo era escondido dos filhos. Eu me lembro quando eu era pequena, a gente vai conversar aqui, a gente tinha que sair de perto. Sim. Hoje os meninos fazem, como eu disse, tá na conversa junto, e às vezes alguns até dão opinião. É diferente, como eu Sim. disse, tá mudando culturalmente. Tudo mudou. Existe Nós aquele estamos respeito. evoluindo, né, amiga? Porque antes a gente era meio brucutu mesmo, um bando de ogro. Mas só que antes também eu acho que existia um pouco mais de respeito, entendeu? Então, Mulher, com a olha, tecnologia, eu acho que vai, né, Eu vou te muitas responder coisas, o que eu acho. respondo para minha mãe. Tá Muito certo? ótimo. Eu posso responder? Pronto. Eu vejo muito que as pessoas de outra época diziam assim, antigamente existia muito respeito. E eu digo, mamãe, será que era respeito? Ou era medo? Não, mas eu tinha respeito. pelo Entendeu? meu Não, eu sei. assim, mas Não, tem gente- eu sei, eu não estou duvidando do seu respeito, que realmente
era diferente, né? Era bem diferente. É o meu filho ligando. Olha o podcast. Bora. E aí, eu via muito como criança da época, que eu tô com 48 anos, e a gente tinha mais medo do que respeito. E os pais achavam que era respeito, né? Sim. E hoje eu vejo respeito. Eu vejo respeito. Então, pela minha falta de maturidade, pela minha falta de conhecimento científico também, eu comecei a criar os meus filhos como outras gerações atrás foram criadas. Sim. Então, foi preciso passar 20 anos para eu poder me sentar com o meu filho, me sentar com... Quer dizer que eu aprendi mais com a Mariana. A Mariana é mais nova, veio para me ensinar também muita coisa. E aí, hoje a gente se senta para conversar, entendeu? Hoje eu digo, 10, 11 anos atrás. Então, senta eu, senta meu filho, senta a minha filha, e a gente conversa, a gente troca ideias, a gente troca opinião, a gente troca as dores, a gente troca nossas doenças mentais, entendeu? Mas e é diferente. isso. Eu digo, mas antes os pais não tinham aquele coisa de conversar, tinha todo aquele tabu, né? Sim. Qualquer tipo de... Foi Maria, conversar sobre determinado assunto nunca, né? E hoje realmente a gente está tentando criar o vínculo. Tem pais que tem muito vínculo, porque outros estão mais assim, mas hoje, como a gente tem um entendimento maior, tem mais informação, então a gente conversa, diálogo, né? Fala realmente. Uma vez foi falar com meu filho sobre droga, não sei o quê. Mãe, quem tá falando? Com a minha filha também, porque a gente chega pra conversar. Sim, é importante desde cedo. Desde cedo. É importante explicar por quê, como é, o que é que acontece, o que é que não acontece. A gente tem que explicar. Antes não, os pais tinham medo, nem falavam, né? Sim. Sobre o assunto, nenhum tipo de assunto. Então, acho com medo de incentivar, por exemplo. Sexualidade, hoje em dia você sabe que é uma coisa que os adolescentes, eles sofrem muito. Eu digo que a gente, mas eu não consigo conversar com os meus pais porque eles não me entendem. Sim. Né? Porque realmente, assim, os pais têm que ter o respeito, né? E não estão abertos a essa escuta. Eu não sei o que dizer pro meu filho. Não preparados, não tô preparada, eles dizem. Mas sexualidade é um tema que a gente fala desde bebê. É algo que a gente tem que tratar com a criança desde bebê. E com naturalidade. E com naturalidade. Assim como qualquer outro assunto. Inclusive, por exemplo, sobre adoecimento mental. Que é um tema que a gente tem que estar resgatando desde sempre. Desde qualquer idade. A gente não tem que esperar chegar à vida adulta para a gente falar sobre o cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde mental. Eu digo muito para minha filha isso. As atividades físicas que ela faz durante a semana é nesse cuidado com a saúde mental. Não só a saúde física. Mas principalmente a saúde mental dela. Para que ela tenha contato com pessoas, para que ela interaja, para que ela saiba conversar com as amiguinhas dela. Isso gera autonomia. E isso vai fortalecer a saúde mental dela lá na frente. Isso, como disse, para se tornar um adulto independente, saber se comunicar, que às vezes muitos ficam muito retraídos, né? Como a gente está conversando muito retraído, se isola. Aí os pais, não, é assim mesmo, né? Vai lidando como algo normal, vai passar. É uma fase da adolescência. Dizem muito isso, é uma fase da adolescência. E aí ele se retrai naquele mundo dele, seja em jogos, seja no WhatsApp, seja em redes sociais, porque ele vai criar um meio. E aí quando os pais se dão conta, já não tem mais nem esse controle. Aí o filho já está adoecido. Onde é que eu me perdi? É tipo isso, né? E as falas é muito assim, por que esse menino tá assim, se eu dou tudo? Assim, é um celular de última geração, né? O último iPhone, como diz, 12. E não é só isso, né? Como a gente estava só falando, não é só o material, a gente tem que ter realmente... Você me fez lembrar, Elaine, quando eu trabalhava no CAPS, né? Eu atendi uma adolescente que a mãe levou o menino para fazer uma avaliação, porque ela achava que ele tinha problema mental. Uma adolescente de 12, 13 anos. E aí, na triagem, eu percebi que o menino não tinha nenhum problema mental. Né? O que faltava ali? A mãe achava que ela tinha que trabalhar, ela e o pai, deixar os dois filhos sozinhos em casa, porque ela precisava suprir eles de coisas materiais. Mas o afeto, o carinho, a atenção, eles não tinham. Eles ficavam sozinhos, eram 2 adolescentes, dormia até meio-dia, levantava e ia para a escola, chegava da escola,
nem almoçava porque já levantava na hora do almoço, né? Não tinha rotina, Não né? tinha rotina, exatamente. E aí, quando chegava, ficava a noite toda no celular, nas redes sociais. Então, assim, era muito evidente, muito claro, né? Não E aí, existia vínculo. não existia vínculo, não existia nada. E aí eu fui explicar para ela, né? Que o filho dela não tinha nada. Ele tinha a questão de criar esse vínculo, esses valores, né? Sim. Que estão invertidos e que alguns é necessário. Não tem como você sair fora. Família é fundamental, ela é a base. E é como dizer, a construção, né? Desde pequenininho ele vai vendo as coisas, aí quando chega na adolescência o problema já está, como diz, gigante. Então a gente tem que observar desde pequenininho, já tem que estar tendo esse cuidado, né? As mães. E quando a gente fala sobre esse cuidado com a saúde mental, a família tem um trabalho conjunto. Não é só o psicólogo, não é só o paciente. A gente, pelo menos eu, enquanto psicóloga, tento trazer a família também para participar desse processo. Com criança, principalmente, adolescente também, e os adultos também. Os adultos também, né? É verdade. Sempre que eu consigo trazer algum familiar para conversar, para estar ali, para que ele conheça, de fato, aquela pessoa, aquele familiar, aquele filho, aquele marido, é fundamental, a família, o processo, o contato com a família. É muito importante para o tratamento do paciente. Muito. A gente está falando em questão de acarretar para o adolescente, mas às vezes acarreta como diz, para o adulto. Às vezes o adulto vem carregando tanto isso, aí quando ele se casa, aí ainda vai, né? O processo é bem complicado. Eu tô aqui só falando a fala de histórias reais. Sim. Né? Vou colocar outra Isso é muito importante. Em cima da última fala aqui da Ângela, e você colocar como a interação da família como a base no tratamento é fundamental e muito importante, né? Mas aí, pegando o gancho aqui delas, é de que a Ângela colocou como exemplo de uma avaliação onde o problema não eram os filhos, eram os pais, né? E o pensamento dos pais, Ângela, era de não, pelo menos estão dentro de casa e estão guardados, estão protegidos. Então, eu vou falar a fala de outras mães, amigas que eu convivo. É de que, e se eu estiver errada no final, doutora, me corrija, por favor, também. É de que essa mãe e esse pai, eles se sentem seguros, né, de o filho estar trancado dentro do quarto. Sim. Eles acham que estão protegendo os seus filhos do mundo lá fora, principalmente esse mundo que a gente está vivendo atualmente, que é assustador, né? Mas por muitas vezes esses pais, eles estão deixando os filhos muito à vontade, sem observá-los, sem acompanhá-los, né? Sem participar de qualquer momento, arriscando mesmo que não seja um problema mental, mas um problema de violência sexual até, que a gente tem que ter também esse cuidado, saber realmente assistir os nossos filhos quando eles estão isolados. É igual a história, menino calado é um perigo, né? E adolescente calado também é um perigo. E essa violência sexual acontece e afeta muito o lado psicológico. Demais. Mental, totalmente. Principalmente. Mas é porque, como a gente ainda está aqui falando, focando exclusivamente o suicídio, que a exploração sexual também leva ao suicídio. Com certeza. Né? Mas o tema suicídio pode não ser a questão da saúde mental, por algum transtorno, né? Com certeza. Mas pode causar até coisas piores. Então, alguns pais, eles deixam de observar o seu filho, deixam de ouvir o seu filho para tirarem de cima deles a responsabilidade que é deles. E quando eles vão ver, eles têm uma bomba de Hiroshima na mão, que muitas vezes não tem retorno. Estoura mesmo. Sim. Né? Sim. Então, é muito interessante
esse tema, que é um tema, não é porque é o mês de campanha, o Setembro Amarelo, mês de campanha. Mas é um trabalho que tem que ser feito diariamente, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Exatamente. E segundo, se eu estiver errada, me corrija também, e segundo os últimos estudos no mundo, nós estamos passando pela doença do século, que é a doença da saúde mental, principalmente depois da pandemia, né? Principalmente depois da pandemia, e desmistificar, né, que psicólogo como é médico pra doido, né? Não tô nem doida, não vou não. Gente, tira isso da cabeça, é pra lhe ajudar, pra você estar bem, né, com a sua saúde mental em dia. Que nós temos que cuidar, assim como cuido da saúde física, a gente tem que cuidar também da saúde mental diariamente. E de várias formas. A gente não cuida da saúde mental só indo pro psicólogo. A gente cuida da saúde mental fazendo coisas que a gente gosta. Agradecendo, por exemplo, todos os dias por pequenas coisas. Eu costumo fazer um exercício que se chama doses de felicidade, que é fazer com que o paciente ele encontre durante a semana dele pequenas doses que fazem ele ser feliz naquela semana. Sim. Seja olhar para o céu, seja respirar, seja acordar, seja tomar banho. Para que as pessoas percebam que a gente não precisa de coisas extraordinárias para sermos felizes. Com certeza. A gente precisa de pequenas doses diárias de felicidade. E isso fortalece e auxilia na nossa saúde mental. A atividade física ela é essencial. Eu sempre digo isso para os meus pacientes. Primeiro, acho que é uma das primeiras coisas que eu digo. Você faz atividade física? A gente precisa fazer a atividade física, porque isso auxilia na nossa saúde mental também. Assim como a alimentação. É muito importante. A gente sabe que tem alimentos que elas estão diretamente ligados na nossa saúde mental, na nossa mente. Estão nos dando forças, nos dando ânimo. Então, é um conjunto de coisas que fazem com que a gente tenha, de fato, saúde mental. Você estava falando sobre a questão do suicídio e transtornos mentais, né? Mas o suicídio ele não está ligado só a pacientes que têm transtornos mentais. Não, isso aí é um outro mito. É só o paciente que tem algum tipo de transtorno mental que ele corre o risco de cometer suicídio? Não. A gente tem que estar sempre atento a pequenos sinais. Comportamentais ou verbais. Mas que eles estão ali. Diariamente. Eles dão sinais. Eles dão sinais. Podem não ser sinais extraordinários. Mas sempre tem alguma coisa. Mas ele está mais isolado, isso já é um sinal. Ele não precisa dizer nada, mas também ele não quer estar ali no meio de ninguém. Ele que está sozinho. Eu prefiro estar sozinho. Doutora, eu vou colocar um famoso aqui, um nome famoso. Essa semana repercutiu muito, né? Que é o Nego do Borel. Sim. Eu acho que a maioria que assistiu o que está acontecendo. E segundo, ele está passando por uma acusação, né, de estupro. Aí tem até algumas piadas desagradáveis do sim e do não, né? Eu não vou entrar em detalhe, não. Sim. Por que eu estou colocando ele? Porque hoje eu abri a minha rede social e ele deixou uma mensagem dizendo que as pessoas... Ele fazendo a defesa dele, né? Sim. E ele disse que as pessoas vão acabando com a vida dele. Então, é um sinal. É uma fala. Uma fala que é importante, ser ouvida, ser observada e ser acolhida. E a mídia, ela faz isso mesmo. Sim. Realmente a mídia, como diz, é boa e é ruim, Sim, né? Que é as boa pessoas e é acabam ruim. criticando, não tem empatia, às vezes, pelo problema. Ele pode estar passando pela situação, só quem vai dizer a justiça, se foi, se não foi. E as pessoas gostam muito de julgar em tudo. Sim. Até numa pequena roupa que a gente... Até numa foto que a gente posta, a roupa que a gente tá, o pessoal julga. Às vezes aquele julgamento pode ser, né? Um estado para realmente algum tipo de... Vários transtornos, né? Até chegar a desencadear vários transtornos. Exatamente. E em questão, como eu disse, suicídio são várias coisas, são vários fatores, nós já falamos Vários fatores. Às vezes a pessoa em questão, descobri que eu tive agora eu tenho um câncer. São vários fatores, uma separação, são muitos fatores que podem encadear isso, então a gente tem que estar sempre observando, não é isso, doutora? E se auto-observando também. Também. Não é só o outro que tem que fazer esse papel. Principalmente nós.
um dos papéis fundamentais é o do próprio paciente. De ele se conhecer, de ele tentar entender o que é que ele está sentindo. Ser visto é uma coisa errada comigo. Eu não era assim, Sim. né? Eu tô, como eu dizia, eu tô me acuando, eu tô ficando só, tem a ligar também a alerta e procurar ajuda, não é isso? Eu digo muito isso, assim, que o papel, o acompanhamento terapêutico, para ele acontecer, ele é uma via de mão dupla. Eu não consigo sozinho, não adianta. Ele pode ir para o psicólogo, pode tomar remédio, pode fazer o que for. Mas se esse paciente não procurar uma melhora, se ele não procurar se ajudar também, a melhora ela não acontece. É verdade. Doutora, eu não sei por que as pessoas acham, tem esse mito de que psicólogo é para louco, né? Mas eu acho tão chique a pessoa que vai para um psicólogo. Vamos para minha terapia. Eu acho um luxo. Eu também acho. Né? As pessoas pensam que eu sou psicóloga, porque eu tenho especialização em saúde mental, tenho a formação de psicanálise, estava até olhando aqui a sua linha, né, da psicanálise. Tenho psicopedagogia, enfim. E aí, assim, eu sempre trago essa mensagem que, gente, procurem para prevenção. Para se conhecer. Exatamente, que não temos que desmistificar essa questão de quem vai falou que o profissional é psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Sim. É louco, não é louco. E eu ainda complemento, sabe com o quê? Aquela pessoa que não confia em ninguém? Não. Eu preciso desabafar, mas eu não confio em ninguém. Gente, contrata uma psicóloga, ela vai te ouvir profissionalmente e não vai contar pra ninguém o teu segredo. O sigilo profissional, né? é um fator essencial. Isso é muito importante falar, que realmente as pessoas acham, né, que vai chegar falando na roda pra todo mundo. Com gente, certeza, tem a ética profissional. A gente, né, que trabalha com a saúde mental, a gente tem pacientes todos os dias, assim, ao extremo, mas a gente tem a ética profissional. Mas é compreensível, assim, esse receio, porque simplesmente eu vou para um lugar e falar sobre a minha vida para alguém que eu nunca vi. É, verdade. Né? Por isso que as pessoas ainda acreditam, eu vou conversar com a minha amiga, minha melhor amiga. O meu melhor amigo hoje pode ser meu maior inimigo amanhã. A psicologia do senso comum, né? Sim, vou conversar com a minha mãe, vou conversar com um parente, né? Mas, se de fato fosse dessa forma. Né? Então, a resistência ela acontece, é compreensível. Então, o nosso papel ele é tão importante, tão fundamental, inclusive desde a primeira sessão, de fazer com que esse paciente se sinta à vontade naquele lugar. É verdade. Alguns não conseguem, mas aí não é algo que é do psicólogo, mas é do próprio paciente, das resistências que ele já tem. Como ele identificou com esse, mas é possível já se Isso, identificar. exatamente. Então, ele tem que se sentir bem, né? Ele tem que se sentir bem, porque se ele não se sente bem nessa primeira sessão, o acompanhamento ele não funciona. É verdade, não vai conseguir fluir, né? Isso. Gente, eu tenho uma notícia, nós estamos chegando no final. Deixa eu fazer a última pergunta, por favor. Diga. Mas tem paciente que eu conheço, que ela é resistente. Ela foi para a primeira, aí não gostou, botou defeito, aí foi para a segunda, não gostou, aí não foi mais. Aí anos, eu não preciso, aí foi, aí também não gostou. Tem pacientes que vai 1, 2, 3, 4 e tem essa resistência. Sim, existem. Mas uma hora certa. Às vezes... Se ele persistir, né? Vai depender como vai depender ele tem que querer. Porque se ele não quiser, ele vai continuar o resto da vida encontrando N obstáculos e não gostando de qualquer outro profissional. Que isso é um problema de saúde mental. É um problema de saúde mental. Paciente que não aceita, não se aceita. Porque ele não está aceitando o profissional, ele não se aceita. Ele não aceita ajuda. Né? E aí esse paciente, né, doutora Alice, eu chamo ela de Alice porque ela é minha amiga, e aí eu esqueço, eu tiro doutora Alice. Eu até esqueci, eu tô com esse problema, gente, da idade. Eu ia falar uma coisa importantíssima, que era sobre... O que nós estávamos falando? Pois amiga. Passou aí. Mas vamos chegar. Olha, amiga, eu vou lhe indicar para a doutora Alice no consultório Atena Psicologia, viu? Atena Psicologia, na rua Padre José Holanda do Vale, vizinho, lá bem pertinho do antigo Cartório Guerreiro. Não, eu vou mesmo, sabe por quê? Porque a gente que trabalha com saúde mental, a gente também precisa. Claro. Então a gente acha que... Principalmente. Acumula toda hora. Como é que
a gente vai cuidar do outro se a gente não se cuida, É né? verdade. Pronto, eu lembrei agora. Deixa eu Olha aí, falar. viu? A pressão aqui foi grande. Assim, aquele paciente que é muito resistente e ele não procura, e se o problema dele for agravando, vai chegar a um ponto que ele vai surtar. Sim, e vai aí ter uma ele crise. vai acabar indo sem Pra querer. psiquiatria. Uhum. No hospital Então mental. vamos evitar que isso aconteça. Trabalhar né? com prevenção. Prevenção, né? Para que isso não aconteça. Então, assim, isso é muito sério. A gente brincou aqui agora, Sim. mas isso é muito sério. Eu sou militante da saúde mental, embora agora, no momento, eu não estou trabalhando nos CAPs, mas eu faço parte do CESAL, que é o Conselho Estadual de Saúde, onde eu estou representando o meu Conselho de Serviço Social, uma comissão para a gente levar questões da saúde mental, que foi o que você colocou aí, doutora Alice, a questão de não ter investimento, de não ter reconhecimento, né? Então, assim, eu estou indo com gosto de gás nessas reuniões. Que bom. Para realmente a gente trazer Fazer a diferença aí, tem que... recurso, reconhecimento, mais profissionais, né? E ações para prevenir e melhorar a saúde mental da população. Tô bem. Muito Exatamente. bem. Pois agora, eu quero que cada um dê seu recadinho final, né? Oh, Foi meu maravilhosa a Deus. nossa conversa. O nosso tema, né? Que é muito importante. Sim. Então, assim, a gente não vai estar debatendo só essa vez, a gente vai trazer novamente para poder debater mais ainda. É isso, meninas. Pode deixar o seu recadinho final, Alice. Agradecer essa oportunidade de estar falando sobre esse tema novamente, né? Espero que vocês continuem com esse trabalhinho que vocês estão fazendo. E que a saúde mental ela aconteça aí, esse cuidado com a saúde mental, essa fala aconteça durante o ano todo. Com certeza, Com doutora. certeza. Nós que agradecemos. Quero agradecer, né, a sua presença. Cada profissional que vem aqui é um aprendizado para a gente. E dizer que eu vou falar até da questão da pedagogia, né? De que o aprendizado de vida, às vezes, é muito desvalorizado, né? Sim. O conhecimento de mundo, ele é muito desvalorizado porque o sistema diz que eu preciso ter um certificado para que realmente eu me identifique, né? Mas sabendo que a doença mental, infelizmente, é a doença do século, e ver uma profissional comprometida aqui no nosso projeto, podcast A Fala é Delas, é de uma importância muito grande e pode ter certeza que a Fala é Delas vai estar levando diariamente, sempre que a gente puder, esse tema, porque é muito importante uma vida. Sim, com certeza. Vamos lá, Ângela. Eu quero dizer para a doutora Alice que a fala dela está aqui à disposição. Sempre que você precisar, achar que deve vir falar algum tema, pode ligar para a gente, agendar, e você sempre será bem-vinda. Agradecer a sua presença, que tirou um tempinho da sua agenda para vir aqui nos ajudar nesse tema tão importante que é o suicídio, né? Que é um problema de saúde pública. Sim. E que todos nós temos que fazer algo para melhorar e reverter esse quadro tão imenso que é de suicídio. Obrigada. Hoje estamos quebrando tabus aqui. Com certeza. Agora, né, queria que você deixasse o número de telefone, Sim. o endereço novamente, né, para poder as pessoas que estiverem precisando, como você tem uma equipe lá super capacitada, então deixe o Instagram, se tiver. Temos sim, gente. O Instagram é Atena Psicologia. A Atena se localiza ali na Avenida Padre José Holanda do Vale, número 1962, no bairro Piratininga. Porque ali, como ela falou, ao lado do antigo Cartório Guerreiro, bem no centro de Maracanaú, na descida do viaduto, é cheio de referência. Perto do São José. Perto do Instituto São José, não tem erro. Uma avenida super central, a José Holanda do Vale. E lá nós contamos com uma equipe de 10 psicólogos, 2 nutricionistas que estão fazendo parte da equipe. Então, é uma equipe que está se tornando uma equipe multi, por ter outros profissionais, né? Antes era uma clínica de psicologia formada somente por psicólogos, mas agora estamos com mais 2 integrantes que são os nutricionistas, que têm um papel fundamental na saúde mental.
né? Isso é um trabalho conjunto. Trabalho em conjunto. Doutora, só para tirar assim bem rápido a dúvida no nosso fechamento, geralmente as pessoas escutam assim, é uma clínica de psicologia, eu não posso pagar. O pessoal de Maracanã pode pagar, né? Tem a condição, sim, né? Diz muito. Assim, nem todos, né? Infelizmente, nem todos. E aí, nesses casos, por exemplo, a gente trabalha com alguns valores que são mais acessíveis para essa população. Pronto. Né? Não é uma clínica a preço social. Não é dessa forma. Mas, dependendo da condição desse paciente, a gente encontra valores que são acessíveis para eles também. Muito bem, doutora. Muito bom essa pergunta. Gente, eu queria agradecer, né? Foi ótimo o nosso bate-papo. E, assim, dizendo para vocês, lembrando que vocês não estão sozinhos. A equipe da AME Maracanã, a equipe multidisciplinar, está aqui para acolher. Se você, né, estiver precisando desse apoio, não queira falar para a família, ou se não quiser chegar até a gente, não esqueça que tem um número 188, não é isso? Então, a gente CVV, não podemos, com certeza. Nós não podemos deixar de enfatizar que, às vezes, agora, a gente pode estar salvando uma vida nesse momento. Sim, sem dúvida. Então, estamos aqui de portas abertas para vocês e agradecer a todas as meninas, agradecer a você. Obrigada. E até a próxima. A fala é dela!